caminhamos com Ele, que nos relacionamos na igreja. É mais difícil ganhar de volta a amizade de uma pessoa ofendida do que conquistar uma cidade fortificada. É mais difícil ganhar de volta a amizade de uma pessoa ofendida do que conquistar uma cidade fortificada. As brigas são como portas trancadas de uma cidadela. Fala comigo, misericórdia. Misericórdia. Essas somos nós. Essa sou eu e você. É mais difícil reconquistar uma amizade do que derrubar algo forte. De tudo que se deve guardar, guarda no seu coração, porque a ofensa, ela revela aquilo que vai no nosso coração. A ofensa revela quem nós somos. A ofensa revela que nível de Deus você tem na sua vida. A ofensa revela que nível de intimidade você tem com o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo, ele precisa nos converter. Quando eu tenho um relacionamento com Ele, eu preciso me converter. Eu preciso me tornar uma pessoa melhor. Por isso nós estamos nas conferências, por isso nós vamos nas conferências, por isso nós vamos receber, porque nós queremos ser pessoas melhores e só podemos ser pessoas melhores com o Espírito Santo. Não é por força nem por violência, mas é pelo meu Espírito, diz o Senhor. Então quem nos torna mulheres melhores, mulheres amáveis, mulheres educadas, mulheres que não são grosseiras, é o Espírito Santo. Não somos nós, é o tanto de Deus que nós temos para dar para as pessoas. E a ofensa muitas vezes revela aquilo que vai aqui dentro. Uma palavrinha de nada, uma mensagenzinha de nada nos tira do prumo, nos tira do sério, nos tira do propósito, nos leva a pecar, nos leva a falar mal, nos leva a acusar, nos leva a difamar. Uma mensagenzinha, quando você lê ela uma vez, duas vezes, não é isso? E você lê mais vezes, e aquilo ali vai te alimentando, vai alimentando a sua alma, e o ódio vai entrando, e a amargura vai entrando, e a ofensa vai ganhando um pouso. Quando você pensa que não, você já perdeu o seu coração para o diabo. E aquele que seria o dono do seu coração não tem mais o domínio sobre você, que é Jesus. E nós entregamos o nosso coração para Satanás, que ele se alimenta das nossas ofensas. Ele se alimenta todos os dias quando nós somos ofendidos e quando nós ofendemos. E aí eu falei ontem que Jesus fala que nós temos que caminhar a segunda linha, a segunda légua. E aí alguém pode fazer uma pergunta, mas então eu vou ser boba, eu vou ter que ficar sendo ofendido o tempo todo, não vou revidar, não vou falar. Aí Jesus fala assim, então dá outra face. E aí nós não temos caminho. E aí nós não temos outro caminho a não ser o caminho do perdão. E aí nós não temos outra solução, irmã, servir Jesus e andar à contramão das coisas. Quando você decide no seu coração servir a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, obedecendo, cumprindo, pode ter certeza que você vai andar na contramão das coisas, na contramão do mundo, porque Jesus é isso. Jesus é isso. Então, que nessa manhã, que nesses dias, o Espírito Santo de Deus tenha essa liberdade de trabalhar em nós. Que nós possamos pegar as ministrações, as palavras que são ministradas neste lugar e não dizer, nossa, que palavra forte, né? Nossa, a palavra da apóstola Tânia foi uma palavra forte que impactou. Tá, mas nós temos que fazer jus àquela palavra. Nós precisamos dar uma resposta àquela palavra. Nós não podemos só estar em conferência e aquilo não fazer diferença na minha caminhada com Deus, na minha caminhada com as pessoas. E aquilo não me transformar, aquilo não me converter. Nós não podemos apenas elogiar uma palavra, mas nós precisamos obedecer àquela palavra. De tudo que se deve guardar, guarda no seu coração. E eu gosto muito de falar sobre a história de Mical, porque Mical foi a mulher que deixou o momento passar da sua vida. Uma mulher que não aproveitou o momento no qual ela estava vivendo da presença de Deus. Uma mulher que sofreu, teve várias feridas na sua alma, teve várias situações na sua família. Uma mulher que teve muitos traumas. Se você lê a história de Mical, de Samuel 1 e 2, e você lê e entender a história de Mical, de Davi, você vai entender como aquela mulher foi ferida emocionalmente. Como ela teve traumas familiares, traumas com seu esposo, traumas com seu pai.
conseguiu superar os seus traumas e as suas feridas. Ela tinha motivos para ser uma mulher ferida, para caminhar com Deus ferida, para estar na sua família ferida. Ela tinha motivos, como eu tenho motivos, como talvez você tenha, como a apóstola Tânia teve motivos para continuar uma pessoa ferida, para não deixar que o propósito de Deus se cumprisse na vida dela. Motivos nós temos, mas não temos razão a partir do momento que nós sabemos do sacrifício de Jesus na cruz por nós. A partir do momento que nós entendemos aquele sangue derramado naquela cruz por nós, toda a razão cai por terra. Toda a razão cai por terra. Os motivos não têm mais nenhuma importância quando nós conhecemos Jesus. Os motivos não fazem mais diferença quando eu sei o sacrifício da cruz. Os motivos não fazem diferença na minha vida quando eu sei o que Jesus fez por mim. Quando eu conheço o Deus que está na minha vida. E quando a gente olha para Mical, naquele momento que ela ajuda Davi a fugir do seu pai, porque o seu pai queria matá-lo. E na sua caminhada, Davi ele encontra outras mulheres, ele se casa com outras mulheres. E Mical é dada para um outro homem para se casar, refez a sua família, refez a sua vida ao lado de um homem chamado Paltiel. Eu sempre enrolo minha língua para falar esse nome. E Davi, quando Saul morre, Davi é aclamado rei. E a primeira, eu acredito, irmãs, que Davi era apaixonado por Mical, porque senão ele não teria mandado buscar aquela mulher. Ela não entendeu isso. Ela não entendeu. Ela não se deixou curar para entender o propósito. Muitas de nós somos assim. Eu poderia, queridas, não ter deixado me curar. Se eu não tivesse deixado o Espírito Santo me curar, eu não teria entendido o propósito. Eu não estaria aqui. Eu nem seria o que eu sou, se eu não tivesse entendido o propósito. Mical não entendeu o propósito. Ele não entendeu que Davi era um homem apaixonado por ela. E Davi manda buscar Mical, que estava com seu novo marido, seu novo esposo. Depois você pode ler a história. E a Bíblia diz que naquela época as mulheres tinham que obedecer, né? Elas obedeciam. Hoje também tem que obedecer, irmãs, naquela época não. Pelo amor de Deus. Você não interprete o que você quer que seja. Submissa à missão do seu esposo. Nós somos, né, apóstolo? Nós somos submissos à missão do nosso esposo. Mical não compreendeu a missão na qual Deus estava colocando nas mãos dela. E o certo é que ela foi embora, levada. E a Bíblia conta, gente, meu coração dói quando eu vejo aquela história que diz que aquele homem ele ia atrás chorando. Ele ia chorando, ele já não estava apaixonado por ela. Ou outra esposa, era apaixonado, ele ia chorando atrás dela. Depois você pode ler a história, eu acho, Samuel 6. E aí, aquele comandante que foi mandado por Davi, ele vira para trás e fala: volte. Volta. Não tem mais jeito, não é sua. E Mical chega para Davi. E Jerusalém estava vivendo aquele momento da arca, de trazer a arca de volta, de celebrar a presença de Deus, como nós estamos celebrando a presença de Deus aqui. Mas naquele momento havia alguém contra aquele movimento, havia alguém contra aquele mover, havia alguém que não queria participar daquela alegria, daquela celebração, e havia alguém que estava torcendo contra. Irmãs, nós temos tantos que torcem contra na igreja. Aqui não. Só em palmas. Mas infelizmente nós temos pessoas que torcem contra, que não celebra com a gente, que não quer que aconteça, que não quer que a conferência dê certo, que não quer que as finanças da conferência supra as necessidades, que eu sei o que é isso, pastora Cristina. Né, meninas? As meninas Maiara está pensando,